Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie o vosso louvor. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedeu ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos continuar a nossa meditação do quarto domingo da Quaresma. É chamado esse domingo, Domingo do Letare. Estamos próximos à Páscoa do Senhor, e que Páscoa, né? Que Quaresma, de muita luta, né? De muito sofrimento do nosso povo, né? Lembrando que já vamos fechar as nossas igrejas para as celebrações presenciais, então nós vamos recomeçar as transmissões, mas que tomara que isso seja mais breve possível, para que nós celebremos pelo menos o tríduo pascal com o nosso povo. Como é difícil quando o governo decreta, né, o fechamento das igrejas, né? Eu, por mim, penso que deveria ser diferente, né? Mas se está fechando, temos que também nos questionar, valorizar a nossa fé, né? Não irmos pelo campo da revolta, né? Claro que ninguém gostaria de estar, né, fechado a igreja para as missas presenciais, sabendo que a Eucaristia é o remédio, é a força que nos sustenta, né? Mas é um meio para a gente pensar e rever, né, o que nós precisamos mudar, esse vírus, essa praga, né, chinesa que ainda não foi embora, né, e como nós precisamos aprender a lidar, né, com muita coisa que está vindo por aí. O problema não é a praga em si, o problema é o que está por trás desta praga, né, que tem ceifado vidas, né, milhares de vidas, que tem ceifado, né, a esperança das pessoas, né? Quantos que estão desanimados, quantos que estão indo para o caminho do suicídio, essa parte ninguém fala, a imprensa não fala, a mídia não fala nada, e a gente fica olhando só para a doença temos que nos cuidar, temos que ter o distanciamento, temos que nos preservar, uso de álcool gel, máscara, mas não podemos deixar de rezar, né? As pessoas até falam assim, padre, mas eu rezo em casa, né? Só que a gente reza em casa, só que tem hora que nós não temos nem força para rezar em nossas casas, né? E a gente precisa do alimento, a gente precisa do remédio, né? Porque o ambiente da nossa casa está tão pesado, e isso é uma coisa interessante, porque se a igreja ela é um hospital, né, se ela é a casa da saúde espiritual, como então nós fecharmos uma casa espiritual, né? Eu não estou aqui questionando os decretos do governo, não, estou aqui dizendo para nós cristãos católicos, que infelizmente quem questiona muito são os católicos, muitos até infelizmente, se for para manter a igreja fechada, que mantenha mesmo, porque não sente nenhum pingo a saudade da Eucaristia, né? Como pode um cristão católico não sentir saudade da Eucaristia, exceto aqueles que não podem vir por situações de saúde, né? Mas eu ficaria triste se eu não pudesse comungar, né? Eu ficaria triste se eu não pudesse me aproximar da Eucaristia, da confissão, né? Eu ficaria triste se eu não pudesse participar da celebração da Páscoa, em outras realidades, porque, meus irmãos, é um tempo tão forte da igreja, né? E queira ou não, o sacramento, ele é presencial, ele não é online, né? É diferente dar aula do que a gente receber o sacramento. É diferente a gente estar numa teleconferência, recebendo orientações, né? Ao ponto que o médico não atende o paciente pela teleconferência, ele atende fisicamente. A igreja é essa casa espiritual que somos atendidos de uma forma fisicamente. Claro que a igreja busca meios, né, para não deixar o povo à mercê, né? Isso ajuda, isso é um paliativo, mas isso não é tudo na vida espiritual, né? Então, a vida espiritual requer toque da graça de Deus por meio
dos sacramentos. Então, vamos lá, então, para a nossa leitura, né, do quarto domingo, né, da quaresma. Cristo, por sua paixão, abriu-nos a porta do paraíso. Então, vamos começar. Abriu-nos as portas. Hoje estamos fechando as portas. Inclusive, amanhã nós fecharemos as portas para o sacramento da Eucaristia, né? Mas as portas do céu sempre esteve aberta. E nós não podemos fechar as portas do nosso coração para que a graça de Deus não entre. Temos que abrir as nossas portas para que a graça de Deus entre e ela faça maravilhas em nossas vidas, né? O tema é muito propício para aquilo que nós estaremos enfrentando a partir do dia 15 até o dia 31. Vamos rezar para que passe logo, para que essa pandemia, essa gripe, essa praga chinesa saia quanto antes, né? E a gente se converta, né, e muda a nossa maneira de pensar e nos cuidamos uns aos outros, né? Não deixemos de nos cuidar, isso que é o mais importante. Uma porta fechada é um obstáculo à entrada do homem. Ora, o homem estava impedido de adentrar o reino celeste por culpa do pecado. Como diz Isaías, haverá uma vereda pura que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele. É interessante porque que nossas portas estão fechando? Por que as portas da nossa igreja estão se fechando, né? Na visão espiritual, temos que analisar. Será que eu estou entrando nas portas da igreja? Quando eu falo porta, não estou falando porta fisicamente, não. Estou falando a porta do batismo, né? Porque o batismo é o sacramento porta que nos faz adentrar. Eu estou entrando nisso de uma forma digna? Eu estou renunciando o pecado? Eu estou buscando viver a graça de Deus? Eu estou procurando, porque quem procura, né, Senhor, posso entrar no santuário para te louvar, e só pode louvá-lo, só pode receber os sacramentos, só pode receber a graça quem estiver com o coração preparado. Será que nós estamos passando por essa porta? Ou será que nós fechamos essa porta para que nem Cristo entre? Esse pecado que impedia a entrada do homem nos céus é de dois tipos. Há, primeiramente, o pecado dos primeiros pais. Por este pecado, o acesso ao reino celeste foi vedado ao homem. Lê-se no Gênesis que, após o pecado dos primeiros pais, Deus colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O outro tipo de impedimento advém dos pecados individuais de cada homem, que cada um comete por seus próprios feitos. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Comungo Jesus, mas como meu coração se transforma diante da comunhão. Busco o Senhor, mas como mudo minha maneira de pensar. Os pecados fecham as portas. Os nossos pecados, estou falando com muita força, com ênfase, os nossos pecados estão fechando as portas das nossas igrejas. Estão nos impedindo de viver a Páscoa. Se a Páscoa é libertação, será que nós estamos impedindo? Será que nós estamos abertos para a Páscoa? Sempre é na Páscoa que se fecha as portas. Já perceberam? Sempre é na Páscoa que vem o decreto e diz, fechamos as portas, o vírus está crescendo. Por quê? Os pecados do carnaval, da desobediência, né? da indiferença, né? Quando se há isso, não há Páscoa. Temos que tomar muito cuidado com isso. Pela paixão fomos libertados não somente do pecado comum a toda a natureza humana, tanto em relação ao pecado quanto à dívida de sua pena, uma vez que Cristo saldou tal dívida em nosso lugar, mas também dos nossos pecados pessoais. Se formos contados entre aqueles que se unem à paixão pela fé, pela caridade e pelos sacramentos da fé. Portanto, é por meio da paixão de Cristo, melhor dizendo, que as portas do céu nos são abertas. Então, vamos repetir. É pela fé, é pela caridade, é pelos sacramentos. Hoje, nós vamos experimentar, a partir de segunda-feira, vamos experimentar isso.
Temos que rezar para logo, logo passar. Quais são as portas que nos unem a Cristo através da sua igreja? Os sacramentos. E quando nós recebemos os sacramentos, tem duas coisas. Nós nos tornamos, somos fortalecidos, são remédios para nós, é a ação de Cristo que nos cura. E também é a ação de Cristo que nos transforma para nos tornarmos o único sinal na vida das pessoas. Sem o sacramento, nós não recebemos os sinais, ficamos no deserto, e sem o sacramento, nós não temos como refletir aquilo que Deus quer. Por consequência de São Paulo, que já veio Cristo, sumo sacerdote, dos bens vindouros, com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Isso foi prefigurado no Antigo Testamento. O homicida permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra, onde ele tivesse a sua propriedade. Os santos patriarcas, que antes da vinda de Cristo realizaram obras de justiça, obtiveram a entrada ao paraíso pela paixão, pela fé na paixão de Cristo. O que nos caminha para o céu é a justiça. São as obras de justiça e piedade. Como nós nos encontramos diante dessa pandemia que vem nos mostrar se nós somos piedosos ou se nós somos justos? Como o nosso Brasil se encontra hoje? Vejamos o que está acontecendo por trás. Aonde não tem obra de justiça, a pandemia não vai cessar. Aonde não tem um povo que reza, meus irmãos, Satanás vai imperar. E quando se reza, e quando se pratica a justiça, há uma grande luta. A mesma luta do Êxodo, em que existe o faraó e o povo que está sendo escravizado. Estamos saindo da escravidão, tentamos sair, queremos ser libertados, mas existe uma grande luta, existe o coração fechado dos governantes que querem fechar a igreja, existe o coração fechado dos homens que não querem rezar mais, existe o coração fechado dos homens que desviam aquilo que era para o bem comum público, para os seus próprios interesses. Se assim acontecer, sempre haverá um decreto para se fechar as igrejas. O padre está denunciando, é um sinal profético isso. Como está escrito, graças à sua fé, conquistaram reinos e praticaram a justiça. Também é pela fé que cada pessoa é purificada dos pecados que individualmente cometeu. Mas nem a fé, nem a justiça de qualquer pessoa seria suficiente para mover o obstáculo colocado pelo estado de culpa de toda criatura humana. Tal obstáculo foi removido tão somente ao preço do sangue de Cristo. Então, eu vou repetir de novo, né, para ficar bem claro para nós. Tal obstáculo foi removido tão somente ao preço do sangue de Cristo. Então, temos que estar abertos ao sangue de Cristo. Temos que pedir que esse sangue perpetua em nossos corações e afaste essa praga chinesa, né, que tem tomado conta das famílias. A praga do desemprego, a praga da corrupção, a praga, né, de uma fala dúbia, a praga de quem não acha que a igreja é essencial, que a fé não é essencial, né? São as pragas que vêm para assolar o coração, a praga do comunismo, a praga de uma ditadura que tenta oprimir o pobre, que tenta destruir. A paixão de Cristo se uniu à morte, ao sofrimento dos pobres. E quantos pobres estão sofrendo hoje? Quantos pais de família, mães de família que não têm o que comer em casa, que têm que fechar os seus comércios porque não tem, né, por causa disso tudo, por causa de decisões ilógicas vinda por aí, mas não dá nenhuma assistência. A questão não é fechar ou não fechar, a questão é distanciamento, é o cuidado da saúde, é sabermos adaptar com aquilo que está acontecendo. Se nós não aprendemos a adaptar e ter sabedoria para isso, vai passar ano, vai entrar ano, vai ser a mesma coisa. Portanto, antes da paixão de Cristo, ninguém podia adentrar o reino celeste e obter a alegria eterna, que consiste no gozo pleno de Deus. A paixão de Cristo aconteceu, mas nos leva ao que? Aos céus. Será que hoje o céu está aberto a nós?
Será que com tudo que está acontecendo hoje, o Senhor está enxergando que nós estamos preparados para alcançar o céu? Ou será que o céu está sendo para nós o sentido para entendermos e purificarmos a nossa mentalidade, a nossa fé, para despertar para aquilo que Deus quer? Cristo, por sua paixão, mereceu para nós a entrada no céu, removendo o que estava em nosso caminho. Por sua ascensão, porém, ele, por assim dizer, colocou a humanidade em possessão do céu. Vamos crescer na fé e na pandemia se ascendermos com Cristo. Buscai as coisas do alto, não buscar as coisas do mundo, não. Tem gente que fica brigando aí por causa desse Big Brother, né? Fica atrás daquela outra que apareceu lá, né? Esquece, né, de que tem que lutar pela fé, pelas coisas do alto. Tem cristão católico que coloca na rede social, mas por que acontece isso no Big Brother? Por que acontece isso? Para de assistir, desculpa o termo, essa porcaria, e defende a sua fé, defende a sua participação nos sacramentos. Por isso fora dito, irá à sua frente aquele que se fez a brecha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.